Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Estou aqui hoje para trazer o capítulo de número 7, né? Que fala sobre, dando continuidade à epístola de Paulo, né? Que vem falando sobre os acontecimentos quanto o domínio, né? O domínio da lei. O domínio que nós temos que ter, né? Conosco mesmo, né? Precisamos ter domínio quanto a qualquer coisa que vamos fazer, né? Principalmente a nós mesmos, né? Às vezes nós pensamos assim, porque às vezes passamos por algum problema, né? Vamos supor, de doença na família, né? E aí a gente fica preocupado, né, com a pessoa, com aquela pessoa querida da gente, da família, ou conosco mesmo, né? E aí a gente, em vez de se fortalecer na fé, a gente se esmorece na fé. E isso é próprio mesmo do pensamento da gente, mas nós temos que buscar em pensar positivo, né, a ter domínio sobre nós mesmos, né? Para que a nossa fé não venha cair, né? É preciso que a gente tenha domínio sobre nós mesmos. Então, nós devemos colocar sempre todos as nossas questões, nossos problemas, né? Tudo, mas tudo quanto for que esteja martelando na mente da gente, que quer nos fazer cair na fé, nas mãos de Deus. Só Ele pode resolver, né? Só Ele pode resolver. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza que Ele é Deus e que não há outra além dele capaz de nos ajudar. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico, sou de carne e osso igual todo mundo, né? Então às vezes eu fico esmorecida mesmo na fé. Porque a luta é tão grande, a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa para vencer nessa vida, né? A gente procura desenvolver de alguma forma, né? Para a gente crescer na vida, tirando tudo que é obstáculo, né? Tentando tirar tudo que é obstáculo que está na vida da gente. E parece que cada vez que a gente busca, cada vez que a gente se dedica, nada acontece. Nada acontece. E aí você se desespera, no bom sentido, né? Eu sou uma pessoa extremamente calma. Mas assim, você fica pensando, né? Meu Deus, eu coloco toda a minha força, mas se o Senhor não estiver comigo, como é que vai ser? Né? Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus e Deus em primeiro lugar. Tudo é Ele, né? Para Ele poder nos ajudar. Só que para isso nós precisamos pensar positivo, ter domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, né? Nós precisamos ter domínio sobre nós. A nossa mente precisa ser uma mente que não deixar que coisas negativas venham nos deixar cair, não é mesmo? Como eu disse, que às vezes acontece comigo. Às vezes acontece comigo, de eu fico escurecida na fé. E aí eu tenho que recorrer ao Criador e pedir a Ele para me dar muita força mesmo para continuar. Porque tudo quanto quando nós queremos, né? Em relação às nossas coisas mesmo e tudo que diz respeito a Deus, as coisas são difíceis, a porta é estreita, né? Mas quando essa porta se abre, quando Deus abre essa porta, ninguém pode fechar, ninguém. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Essa é a verdade, sabemos disso. E precisamos não contar por exemplo, com a sorte, mas com a
Cristo Jesus. Só a fé nele que vai poder nos trazer um certo conforto, né? O conforto que eu digo não é só conforto material, não. Conforto mental, conforto em todos, espiritual, você entende? Nós precisamos disso, né? Precisamos disso. Que é assim, parece que cada vez mais, que cada vez que você busca, tá? Indo em busca, correndo atrás das coisas para chegar a um objetivo comum. Parece que quanto mais você corre, mais a coisa fica distante, né? Nunca chega, nunca chega, nunca chega. E aí você fica pensando, meu Deus, só o Senhor. Se não for o Senhor, em quem eu vou crer? Em quem eu posso crer se não for o Senhor na minha vida? E aí começam a surgir dúvidas, né? E essas dúvidas, elas não podem permanecer na nossa mente, né? Dúvidas não é um coração fervoroso na fé. Então, é preciso pedir muito a Deus para que Ele venha nos renovar, nos fortalecer, né? Todos os dias precisamos pedir ao Senhor renovação, para que o Espírito dele venha permanecer em nós, para a gente continuar nessa vida, porque não é fácil. Assim como não é fácil para mim, eu sei que não é fácil para você. Eu sei que não é. Tem pessoas que a gente muitas das vezes reclamamos num bom sentido, né? Que eu não sou nem de reclamar, eu sou muito de refletir, né? Refletir quanto aos assuntos, né? E então às vezes eu estou refletindo, pensando muito nas coisas, eu fico, Senhor, tanto eu busco, tanto eu oro, tanto eu peço, tanto eu faço isso e faço aquilo. E não é possível que o Senhor não esteja me ouvindo. Você entende o que eu quero dizer? Você entende? Né? Um dia nós estamos de um jeito, no outro dia estamos de outro, mas isso é nosso, é do ser humano, né? É do ser humano. A gente um dia tá bem, no outro dia você está um pouquinho mais caído, né? Mas a nossa fé, ela não pode... nós não podemos nos deixar cair a nossa fé. Nós temos que permanecer em fé, buscar com toda veemência, buscar em Deus para que Ele venha nos fortalecer. O Senhor Jesus, Ele nos escolheu. E quando Ele escolhe os seus filhos, é porque Ele sabe o propósito que tem, sabe do que é aquela pessoa, o que a pessoa aguenta, o que ela é capaz de suportar, né? E quantas vezes a pessoa poderia negá-lo e não nega, porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa mente, né? Ele sabe todas as coisas, tudo quanto desejamos, tudo quanto pensamos, tudo quanto vamos falar, né? Muito antes de a gente falar qualquer coisa, o Senhor Jesus já sabe o que vamos falar. E Ele quer ver na gente a segurança e a confiança de que nós o amamos e que nós confiamos nele. Então, para isso, precisamos ter domínio. Dominar a nossa mente. Não deixar que os pensamentos nos dominem, mas nós dominarmos o nosso pensamento. Você entende o que eu falo? Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. É preciso ter muita força, muita coragem, né? Muita coragem, muita força. É preciso querer muito para você não esmorecer, né? Quando você balança, a pessoa que tem fé no Criador, ela pode balança, mas ela não cai. Você entende o que eu falo? Não cai porque ela sabe que o valor, né, que ela tem e sabe o quanto Deus a valoriza, por isso ela é escolhida. Por isso ela foi escolhida, o Senhor a escolheu, né? Não falo por mim, mas só,
mas eu falo por muitos escolhidos e escolhidas. É importante a gente ter essa certeza, né, do crer, que crer que Deus pode todas as coisas e confiar nele, colocando nas mãos dele todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas devemos colocar na mão do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, por falta, né, do Espírito na vida da pessoa, às vezes a pessoa se deixa levar, né, por enfraquecer, né, por enfraquecer, e pessoas se deixam levar mesmo e acabam enfraquecendo totalmente e se desliga do Espírito de Deus. Mas quando nós temos a certeza, a confiança de que Deus existe, você balança para um lado, balança para o outro, mas você não se deixa levar, não cai, né, em querer estar longe do Pai. Não cai, você quer estar perto, você quer estar com Jesus, você quer viver, mesmo em momentos difíceis, você quer viver na presença do Senhor, sabendo que com todas as coisas que vêm, elas passarão no tempo certo, no tempo do Senhor Jesus, né? Por isso devemos prestar bem atenção em tudo quanto fazemos e tudo quanto desejamos fazer. Você entende? Porque muitas pessoas às vezes cometem coisas erradas, né? Por falta do Espírito de Deus, por não ter a confiança que precisa se ter no Pai. E foi Ele quem planejou tudo quanto para a pessoa, você entende? Por isso que tem muitas pessoas aí que caem na fé, porque se deixam levar pelo pecado, pelo erro, pelos maus pensamentos, deixam ser dominados. Não se pode deixar ser dominado, mas sim dominar, né, aquilo que está tentando te dominar, você entende? Alguma coisa que esteja tentando te dominar, a você se desviar, né, se desviar da presença do Pai. E aí é necessário a gente vencer nossas fraquezas, é necessário a gente vencer nossos anseios, né? Quando nós vencemos assim, coisas, né, que tentam te dominar, nós então crescemos na fé, porque o Senhor nosso Deus, ele derrama sobre você cada vez mais a força, né? A força que você precisa para prosseguir em fé. Você entende o que eu falo? Talvez hoje eu esteja falando demais sobre isso, mas se eu estou falando é porque está diante dos olhos de Deus, né? Está diante dos olhos de Deus, e Deus, Ele quer nos ajudar de alguma forma. De alguma forma Ele quer nos ajudar. Mas para isso é necessário que a gente se permita ser ajudado. E também não deixar que coisas inúteis e coisas pecaminosas, coisas que vai te tirar da presença do Pai, domine a sua mente. A sua mente, ela não pode ser dominada por coisas que vão te levar por caminhos não agradáveis. Mas se você dominar a sua mente dizendo, eu sou filha do Senhor, eu sou filha do Criador, eu sou filho do Criador. Você entende? Eu sou filha, eu sou filho. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o Senhor é comigo. A palavra do Senhor mesmo diz, eu sou contigo. Eu sou contigo em todos os... Não temas, né? Não tenha vergonha. É Isaías 54:4 que fala, não temas, né? Não te envergonhes, não tenha vergonha de mim, né? Que eu estarei contigo, né? Deus fala isso. Então, em todo momento, a palavra do Senhor nos fortalece de alguma forma. E para isso nós precisamos confiar, né? Confiar nele. Porque o que ele traz
para nossas vidas são coisas boas. Ele nunca vai trazer coisas ruins para a gente. O Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele jamais vai nos trazer coisas ruins. Precisamos crer na palavra. E a palavra do Senhor está aqui, ó. A palavra dele. Ele quer falar para você, está aqui. Está aqui na Bíblia. A palavra dele é o livro da Bíblia. A palavra do Senhor é o livro da Bíblia, né? Esse livro sagrado é a palavra do Senhor, tá certo? Então você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e que você cresça na fé. E lembre-se sempre que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o sofrimento, você entende? É te levar, é te deixar caído, né? Então não deixe que coisas erradas venham dominar o seu espírito, a sua mente, a sua alma. Não deixe. Ao contrário, você deve dominar aquilo que quer te dominar, a você ir por caminhos tortuosos, você entende? E para isso é necessário que você confie no Criador, colocando tudo nas mãos dele. No momento que você coloca tudo nas mãos do Criador, todas as outras coisas que você precisa, o Senhor te dará, Ele lhe concederá, né? Ele vai te conceder, mesmo quando você se sente enfraquecido, é a hora que o Senhor te sustenta para te dar forças, né? O Senhor te sustenta e te dá força, né? Por isso que tem aquela, um dizer que fala, né? Quando estou fraco é que estou forte. Sabe por quê? Que é nesse momento que o Senhor te fortalece, porque Ele está vendo que você não está se deixando ser dominado ou dominada pelo aquilo que vai te prejudicar, tá certo? Você novo, então se inscreva no canal, seja você muito bem-vindo aqui. Você nova também, aperte aí no sininho, na palavrinha todas, ó. E nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá certo? Seja você uma pessoa do Senhor, seja você filho do Pai, somos todos filhos do Criador, não é mesmo? Mas para isso precisamos confiar, ter a certeza de que Ele conosco. Façamos o que for, venha o que vier, mas nós não podemos se desviar, sair da presença de Deus, tá certo? Tem um domínio sobre aquilo que não vai te trazer bons benefícios. Tenha domínio sobre ele, não se deixe ser dominado, tá certo? Então vamos lá? Bom, eu vou ler aqui para você o versículo de número 1, capítulo 7 do livro de Romanos, que é também a escrita de Paulo, né, do apóstolo Paulo, e depois eu venho com a explicação que está aqui na Bíblia e dou continuidade a alguma fala, tá certo? Aqui diz assim no versículo de número 1: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então ele estará livre da lei do marido, né? Esta não, é porque aqui tem um acento, está, né? Eu não li conforme está aqui, é porque eu não vi o acento. Agora estou prestando atenção. Morto quando por lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus.
Preste atenção. No versículo de número 9 fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vamos parar aqui. Então, aqui está falando, esse capítulo da escrita de Paulo, está falando quanto ao pecado, tá? Aqui está se dirigindo mais ao pecado, quanto ao domínio, né, que nós temos que ter esse domínio, né? Então, o apóstolo Paulo, ele alerta para as consequências do pecado, ele está alertando, nos dando o alerta, falando que o salário do pecado nós já sabemos que é a morte, né? E sofrimentos que passamos até chegar à morte, né? E quem se entrega a uma vida de erros, de pecado, se deixando ser dominado pelo pecado, com certeza será uma pessoa que vai acabar sofrendo as consequências até chegar à morte. E essa pessoa, com certeza já Deus já não permite que ela esteja entre os justos, né? É necessário que ela venha se redimir quanto aos seus erros, né? E a lei, ela tem domínio, né? A lei, sabemos que a lei ela tem domínio em todos os sentidos, né? Então é necessário que a gente tenha domínio, principalmente quando se fala em adultério, né? Tem Paulo aqui, ele foi bem claro aqui, falando que ele está falando analogicamente de um casal, né? De uma pessoa que é casada, né? De um casamento, que demonstra que a lei e a graça atuam no ser humano. Então está falando que é necessário cumprir uma lei, né? Ser uma pessoa fiel ao seu companheiro, à sua companheira, você entende? Porque Paulo aqui ele explica pela lei quanto uma mulher, quanto ao casamento, né? Quando ela era casada, enquanto casada, se ela se deitar com outro homem ou sair com outro homem, ela está sendo uma mulher adulta, ela está cometendo erros. E ao homem também do mesmo modo. Então, ele está explicando quanto o relacionamento um para com o outro, né? Tem que haver respeito, né? Tem que haver uma certa sintonia entre o casal e tem que haver um domínio, né? Porque às vezes os olhos levam você a ver coisas, né? E você se encanta às vezes, né? Se encanta às vezes ver, não só por coisas materiais, mas no caso aqui do casamento, ver uma mulher, né, atraente, né? Uma mulher que chama atenção, e aí você se deixa dominar pelaquela atração e você acaba adulterando. Então isso é um pecado. Se você for um homem casado ou se você for uma mulher casada, é a mesma coisa, é um pecado, você está cometendo um erro gravíssimo, né? Então você está se deixando dominar pelo que não é correto diante dos olhos de Deus. Você entende o que eu falo? Então ele aqui, ele fala sobre o pertencer do marido e o pertencer da mulher. Um casal, um pertencente ao outro, né? Quando eles casam-se, né? Por amor mesmo, quando uma pessoa ama a outra, quando respeita a outra,
ela não se deixa levar, não deixa a sua mente ser dominada por erro, né? Pelo pecado do adultério. Você entende o que eu falo? É preciso ter uma firmeza muito grande quanto a isso. Tem pessoas que se deixam levar, né? A gente vê casos e casos aí, acontecimentos e acontecimentos. Então é necessário ter muito cuidado quanto a isso, a isso, porque existe a lei do pecado. E sabemos qual é a lei do pecado, para onde a lei do pecado nos leva, né? E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa lei, né, que é a lei perfeita. Qual é a lei perfeita? É a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei boa, é uma lei santa, é uma lei justa, né? A lei de Deus é justa, tudo quanto ele fala é correto. Então a gente tem que se deixar dominar pelo Criador, não pelo pecado, né? A gente tem que se deixar dominar por coisas que vai nos levar por caminhos bons, né? Coisas boas, né? E entender, né, quanto a muitos problemas que acontecem, né? Às vezes num casal, há muitos problemas, há muitas demandas, coisas que acontecem. E então a gente tem que saber entender isso para que a pessoa não se deixe ser dominada pelo pecado. Porque a natureza do homem, no modo geral, né, de falar, é pecaminosa. Nós sabemos que é pecaminosa, mas você não pode se deixar ser dominado pelo pecado, né? Não se deixe ser dominado pelo pecado. Quem vive debaixo da lei de Deus, ela sabe, a pessoa que vive debaixo da lei de Deus sabe o que é correto e o que é errado, né? Sabe onde está o pecado, né? E para onde o pecado vai levar. Brigas, confusões e tudo mais, né? É terrível, né? E aí acontecem as frustrações, acontece, por que eu me casei com fulano? Por que eu não enxerguei isso antes, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. A pessoa tem que saber o que realmente ela quer da vida, né? Tem que saber o que quer, né? Vou me casar por causa disso, por causa daquilo. Não, o casamento é coisa sagrada, é coisa de Deus, você entende? Então, deve-se cumprir a lei do mandamento de Deus, não se deixar ser dominado por erros, por pecado, né? Então, aqui Paulo fala que o Senhor Jesus, ele foi o único a cumprir toda a lei. Ele foi o único a cumprir tudo aquilo que era correto, né? Então Deus, ele nos concede, né, o poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, para que a gente possa procurar viver e viver em obediência, viver conforme as leis divinas, né, conforme manda, né, o figurino, sendo mais compreensivos, né, quanto principalmente quando em relação ao casamento, né, procurando dar mais atenção ao marido, o marido dá atenção à esposa, né, não se esquecer dos filhos, lógico, quem tem filhos, e muitas outras coisas que eu já falei lá atrás sobre isso com vocês, né? Mas eu estou repetindo aqui, estou sendo bem sucinta, porque já falamos, temos conhecimento da veracidade, né? Da palavra de Deus, né? Do que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, do que é certo, o que nós devemos nos deixar levar, sim, pelo que é justo, certo e agradável, que é quanto à palavra do Senhor. Não nos deixar dominar por erros para que venhamos cometer pecados, né? O domínio é muito importante, a gente dominar o nosso ser, né? Para que a gente não venha cometer erros, né? Eu sei, é difícil, mas não é impossível quando você é uma pessoa determinada, quando você deseja mesmo. Eu falo porque eu tenho experiência quanto isso. Quando você deseja, você quer uma coisa
você vê que é justa, você não vai se deixar levar, deixar ser dominado por pensamentos maliciosos, mas sim por pensamentos agradáveis, porque você vai estar sempre pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me dos seus pensamentos, Senhor, me ajuda a permanecer contigo, me ajuda, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu ande no seu caminho, mostra-me a direção, o Senhor não permita que mal algum venha dominar o meu ser, porque eu creio no poder do Senhor, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio na sua onisciência, eu creio que só o Senhor é Deus, que não existe outro além de Ti que possa estar me ajudando em minha companhia, que possa justificar quanto aos meus erros, quanto ao meu pecado. Só o Senhor é Deus, né? Então, nós sabemos disso. Então, é importante ter a consciência verdadeira quanto ao domínio próprio, quanto ao domínio, né? É preciso ter autodomínio, né? Não se deixe levar por erros, por pecados, tá certo? E também, no versículo de 15 e 21, fala que o que faço não o aprovo. Paulo fala assim, não tem a intenção de falar de si mesmo. Seu objetivo é aproximar o leitor das experiências ruins que ele teve quando viveu debaixo da lei, sem o Senhor Jesus. Assim, o apóstolo apontou os conflitos interiores de quem desejava cumprir a lei, mas não conseguia se libertar do pecado, porque este o atraía. Muitos cristãos vivem em agonia. Preste atenção nisso aqui, pois conhecem a verdade. É o que eu falei, é necessário se deixar levar pela verdade, né? Muitos cristãos conhecem a verdade, sabem que devem abandonar a mentira, a prostituição, o apego material, por exemplo, porém não encontram forças para vencer esses pecados. Isso acontece porque muitas pessoas conhecem porque conhecem a letra, mas não conhecem o Senhor Jesus. Muitos não conhecem o Senhor Jesus e se deixam ser dominados pelo erro, pois nunca tiveram a gloriosa experiência do novo nascimento. Consequentemente, a sua vontade própria, que é carnal, sempre irá prevalecer. Preste atenção, o Espírito Santo só faz uma pessoa nascer de novo quando vê um desejo sincero no seu coração. É o que eu sempre falo, precisamos ter muita força em buscar no Senhor Jesus, de querer estar na presença dele, de falar com Deus mesmo, com toda a sinceridade que há na nossa alma, no nosso coração, quanto a querermos estar com Ele, quanto precisamos dele para Ele nos ensinar, né, o caminho, né, o caminho da veracidade, o caminho da verdade. Sabemos que a batalha é grande, passamos por N coisas, mas não podemos nos deixar ser dominados pelo erro, pelo pecado, assim que a gente venha permitir que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha dominar a nossa mente. Ele sim, ele pode nos dominar, né? Ele é o Criador, né? Ele quer tudo o quanto for de bom para nossas vidas, né? O domínio de Cristo sobre nós, né? Quando ele se estabelece sobre nós, o domínio dele é de nos levar por caminhos bons, né? É de nos levar por um caminho de alegria, de paz interior, de felicidade. Agora, o domínio do pecado, não. O domínio do pecado vai te levar para tristeza, para depressão, para aflições, para angústias, né? Vai te levar por um caminho que vai te levar até você se definhar e partir, né? Morrer e
ir para as profundezas do inferno, porque não reconheceu, né, a veracidade do amor de Cristo. Então é necessário reconhecer esse Deus maravilhoso que tudo faz pela gente. Só Ele pode nos dar a libertação que nós tanto esperamos. Só Ele pode nos dar a salvação, né? A salvação está em Cristo Jesus. A salvação está nele. Dependemos, né, da gente mesmo, né, do nosso autodomínio, da nossa autodisciplina, né, para que a gente venha obter muitos resultados bons e seguirmos no caminho da salvação, que é de estar na lei do Espírito Santo, na lei do Espírito da vida. E qual o Espírito que pode nos dar vida? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Você entende? É o Espírito de Deus. A gente às vezes fica cabisbaixo, né? A gente chega de um jeito, mas quando o Senhor Deus, Ele vem sobre nós, Ele nos mostra o caminho, né? Ele nos mostra o caminho e vai nos dando o Espírito de vida, né? O Espírito, o domínio, né? O domínio da vida, que é o domínio do Espírito Santo sobre nós, que se estabelece sobre nós, que vai nos levando a ter uma vida feliz, uma vida aberta, uma vida cheia da graça do Senhor. Agora, se você se deixar dominar pelo pecado, você já sabe onde você vai parar, não é mesmo? Você vai parar a lei do pecado é aquela lei que vai te levar à morte. Então, queira estar na presença do Pai, queira viver, né, transformar a sua vida. E a transformação de vida está em receber o Espírito de Deus, tá certo? Eu não sei se eu fui muito explicativa aqui, mas eu me coloquei também como uma pessoa que precisa, né? Nós precisamos, todos nós, precisamos buscar cada vez mais o Espírito Santo para que Ele possa nos ensinar a andar cada vez mais nos caminhos dele, né? Seguindo os preceitos de Deus, né? Para que tudo que a gente venha desejar, as coisas que o próprio Deus coloca no nosso coração, venha se tornar possível, porque só o Senhor pode fazer o impossível nas nossas vidas. Nós sabemos só do possível, mas o impossível mesmo está nas mãos do Criador, né? Ele pode fazer o extraordinário na nossa vida, quando nós nos deixamos se levar em obediência, né? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos inclinamos para Deus, né? Ao invés de se inclinar para o lado do pecado, né? Se deixar levar pelo lado do pecado, nós devemos nos inclinar para Deus, para que Ele venha cada vez mais estabelecer o Espírito dele sobre nossas vidas e a gente possa viver em paz, né? Em paz com Ele, tá certo? Espero que você tenha entendido. Muitas das vezes passamos muitos momentos difíceis, mas não podemos nos deixar ser dominado por aquilo que não vai nos levar por um caminho de paz, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Espere no Senhor, ore a Ele, reflita sobre isso, tá bom? Reflita sobre o domínio, né? Sobre a autodisciplina. Você precisa se disciplinar, tá certo? E não se deixe levar pelo domínio do pecado, tá bom? A lei do pecado só vai te levar por caminho triste, mas a lei de Deus te leva por um caminho de alegria, de paz, de transparência, de tudo quanto é bom. O amor de Cristo é incondicional para todos nós, tá certo? Um grande beijo para vocês e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau. Espero que você tenha entendido, hein? Compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém, tá bom? Tchau.